Olá, muito boa tarde a todos. Sou a doutora Fabiana Andrade, coordenadora do AbaCast, diretora da ABA no Distrito Federal. Estamos aqui para uma edição especialíssima, isso mesmo. São 22 anos da Associação Brasileira de Advogados e esse ano nós comemoramos aqui no Distrito Federal com essa importante trajetória dos nossos colegas que são associados da ABA Nacional e principalmente trazendo seus aspectos positivos e suas experiências afetas à sua área. Tudo bem, colegas? Como é que vocês estão, doutora Milena? Como é que vai? Tudo bem, um prazer novamente estar aqui em Brasília, na comissão da ABA, é sempre muito bom. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco no dia de hoje. O podcast é curtinho, sim, senão vocês não vão ter oportunidade de assistir as palestras dos nossos colegas, que acontecerão nos próximos dias 15 e 16 aqui em Brasília. Hoje nós vamos trazer alguns aspectos importantes e principalmente levando em consideração o fato que eles trabalham são especialistas em direito médico, não é isso? Exatamente. Trabalham com questões afetas ao direito médico e existem várias nuances relevantes que precisam ser comentadas e abordadas para além das capacitações do advogado que atua nessa seara. Eu costumo trazer, via de regra nos podcasts que a gente realiza aqui, algumas perguntas para contextualizarmos o nosso debate. Eu acho interessante que vocês podem compartilhar a experiência de vocês, a vivência de vocês, o tempo que vocês têm de atuação na área, mas principalmente, muitas das vezes até para esclarecer dúvidas de colegas que têm interesse em exercer também, em atuar, né, do direito médico, do direito da saúde, não é verdade? Hoje, a gente observa que a evolução da tecnologia ela vem possibilitando a que nós, advogados, nós profissionais do direito, tenhamos um leque de possibilidades muito grande para fim de viabilizar esse aprimoramento, não apenas na capacitação, certo? Bem como também no exercício do nosso mistério. Eu queria saber de vocês, basicamente não falando especificamente só do direito médico da saúde, mas na trajetória de vocês, qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram até chegar nos dias de hoje? Vamos entregar a idade mesmo aqui no podcast. Porque somos da época do processo físico. Somos, né? Todos. Da fichinha, não é? Da fichinha, da alergia. Então, assim, de fato, a mudança de tecnologia no direito como um todo, eu não consigo visualizar coisas ruins e desafios. Para a gente se adaptar aos processos eletrônicos, de fato, aos vários sistemas que a gente tem no Brasil todo, é muito difícil, mas para quem atuou no processo físico, você hoje conseguir atuar do seu escritório, você não precisar até às vezes nem ter escritório físico e atuar no Brasil inteiro como nós atuamos, né? Nós somos sócios, então assim, atuamos sem uma necessidade de ter que estar despachando, tem que ir. Quem aqui nunca pegou um prazo de 5 dias na quarta-feira, final de tarde, se desesperou? Que tragédia, hoje não tem mais essa preocupação. Então, o desafio foi só aprender de fato. Fora quando não localizava o processo, te dava uma certidão. Doutora, vai ter que te dar uma certidão. Se o juiz não tá, vai para lá, vai para cá. Mas assim, eu vejo a tecnologia na advocacia como uma grande aliada. Eu digo que quem não atuou no processo físico não reclame de jeito nenhum. Quando o PJE, quando a mensagem, quando o sistema cai, porque assim, cai, mas ele volta. Assim, imagina se tivesse que estar no fórum. Imagina. O sistema do fórum caía. Qualquer mudança, por óbvio, que ela deixa a gente sempre reticente. Isso é normal, qualquer pessoa, qualquer carreira. Na advocacia, então, ela olha, eu vou revelar a idade sim, eu sou do tempo da máquina de escrever. Eu já datilografei petições, então o computador já foi uma evolução. Sim. O processo eletrônico, nossa, no começo ele para muitos foi assustador, mas hoje a gente não pode negar, foi uma ferramenta imprescindível da nossa evolução enquanto advogado. Com certeza. Hoje você consegue atuar no Brasil inteiro, que anteriormente no processo físico restringia a atuação do advogado. Eu falo de mim mesmo, Eduardo, até desculpa te interromper, eu estou aqui em Brasília, vai fazer 1 ano ainda, porque eu vim transferida com o meu esposo, e hoje, obviamente eu já atuava em território nacional, mas hoje ficou ainda mais evidente essa necessidade. Então eu atuo de um escritório que eu montei, dentro de casa, e a possibilidade que a gente tem de ter acesso à informação. Semana passada mesmo, atendi clientes do Rio de Janeiro, que é de onde eu vim, de outros estados, justamente por causa dessa possibilidade que a tecnologia tem nos oferecido. Para tudo, tanto a questão da atuação direta, mas assim, pesquisas jurisprudenciais hoje na palma da sua mão, mais rápido de você lidar, atendimento ao cliente com várias formas online de você fazer isso. Então, é um caminho sem volta, e para o advogado... É um caminho sem volta para o advogado hoje, quanto mais ele estiver inserido nesse contexto, quanto mais informações ele tiver sobre tecnologias, o avanço,
é só para a melhora da profissão e para todos. A gente acaba contribuindo com a melhora de todos em todas as áreas do direito. E na nossa, então, do direito da saúde, que é de atualização constante, toda hora tem uma portaria, toda hora tem uma legislação nova, toda hora vem uma jurisprudência querendo mudar um cenário. Então, olha, eu tenho muito a agradecer. Eu vou te falar uma coisa, para nós que somos geração da garrafa de vidro, da Coca-Cola, eu entendo e acredito que nós somos privilegiados. Somos. Porque a gente traz no escopo da nossa experiência o diferencial de termos acesso exatamente ao processo físico e hoje a gente consegue trabalhar com essa realidade. Eu não vou mentir, eu tive um pouco de resistência no início, falei, meu Deus, isso não vai funcionar aqui no Rio de Janeiro, toda hora caiu o sistema, isso não funciona. E aconteceu inúmeras vezes. No início foi... Mas agora já flui, Foi, né? Eu me lembro que foi aterrorizador. Teve uma semana, me parece que foi o ano passado, retrasado, que o PJF ficou acho que 10 dias fora do ar. É desesperador. Gente, mas e agora? Como é que a gente vai fazer para driblar? Só que hoje as ferramentas que esse sistema nos propicia, nos proporciona, como você falou, de atuação em território nacional, trazem uma evolução significativa para nós enquanto profissionais e nos obriga a evoluirmos e acompanharmos essa evolução. Senão a gente fica para trás. Eu queria que vocês falassem justamente disso, e por isso eu puxei esse gancho. Como é que funciona na prática, no direito médico, essa compilação da experiência que vocês trazem, né, independentemente do tempo de atuação que vocês tenham, mas associado às tecnologias atuais. Como é que isso facilita a dinâmica? Para além do que o Eduardo falou, da jurisprudência. Eu me lembro que eu fiz estágio no escritório que tinha uma estagiária só para pesquisar a jurisprudência. Exatamente. E era aquela coisa assim, né, dinâmica, e hoje ainda está mais fácil. Como é que vocês vislumbram essa evolução, essa facilidade? Milena trouxe uma palavra aqui que eu acho que é imprescindível, dinamismo. Sim. E o processo físico, a atuação direta ali, não falo tal da advogada de barriga no balcão. Hoje a minha barriga cresceu, não preciso levar ela mais para o balcão. Mas, de fato, isso faz a diferencial quando você linka isso com o processo eletrônico. Por quê? Você já tem aquela visão de ser um advogado diligente, de fazer as coisas acontecerem, mas eu precisava me locomover para fazer isso acontecer. Eu teria que estar fazendo despacho direto, cartório. E hoje, com a forma eletrônica, eu posso fazer isso num balcão virtual. Um sonho, um balcão virtual, não é? Porque você pode perturbar o seu eventuário todo dia, se você quiser. Não, lá no escritório, quando você trabalha com saúde, é literalmente todo dia. Essa informação que você trouxe anteriormente, que tinha alguém só para jurisprudência, hoje a gente tem isso no escritório só para balcão virtual. Olha a evolução. E vai melhorar. Isso, muita gente ainda critica um pouquinho, porque isso está sendo implementado. É natural no Brasil, o tamanho que a gente tem nesse país, cada tribunal funcionando de uma forma, que até isso ficar realmente bom para todos, vai demorar um pouquinho. Mas muita coisa hoje você resolve no balcão virtual. Eu não preciso até o cartão. Às vezes é uma situação simples, não é? Sim. Imagina você ter que se deslocar até o tribunal só para falar de um detalhe. E isso na prática para a gente, principalmente quando a gente trabalha muito em ação de saúde, com questão de tutelas, questões de urgência, isso para a gente facilitou muito, muito. Então, na prática, é excelente nesse sentido. O acesso que eu tenho a magistrado, a cartorários, nossa, o processo eletrônico, a tecnologia como um todo. Eu vou até um pouco além, né? A nossa atuação, né, que não é ensinada em faculdade, a gente realmente só aprende fora da faculdade, que direito na prática ainda não é ensinado em faculdade. A gente consegue, com essa tecnologia nova, pegar um relatório médico em 5 minutos. Exato. O que antes teria que correr atrás do médico, para ele pegar a fichinha dele, para ele, caramba, tal. Não, hoje ele consegue fazer em 5 minutos. E hoje tem a assinatura digital, que é reconhecida. Exatamente. No tribunal. Então, até isso facilita. Ele, em 5 minutos, de onde ele estiver, ele faz ali o relatório dizendo a urgência que o paciente está sofrendo e tal, e passa para a gente. Porque muitas vezes o médico, quando entrega um relatório, o famoso laudo, né, que eles chamam, eles entregam um plano de saúde, muito formalismo médico. Para o judiciário, a gente tem que tirar esse formalismo. Exato, é totalmente diferente, até para a gente compreender a linguagem. Então, a gente sempre envia uma carta de orientação ao médico de como tem que ser o relatório para os fins judiciais. E ele faz ali em 5 minutos e manda. Então, isso facilita para o paciente que tem o acesso a um documento que é imprescindível para o advogado entrar com a ação e para a judicialização da saúde. Sim. Então, assim, tem que judicializar. Infelizmente, tem que judicializar? Tem. Então, vamos fazer da forma certa, a gente consegue fazer com que todo o trâmite processual seja rápido. Sim. Por conta dessa tecnologia. E é legal que são eventos que dependem de celeridade. E isso a tecnologia traz, né? Ela proporciona isso. A exemplo da própria teleconsulta, não é? Exatamente. Às vezes um
cliente, se eu não consegui horário, não consegui marcar, então vamos tentar viabilizar de uma forma mais... eu entendo que, a gente falou um pouco de evolução de tecnologias até com o Dr. Edson ainda há pouco, aqui na gravação do podcast anterior, eu entendo que essa evolução, muito embora alguns de nós, e digo alguns de nós, porque profissionais do direito, ainda tenhamos uma resistência, apresentemos uma certa resistência em razão de, claro, a tecnologia precisa ser manuseada por uma mão humana. Então, naturalmente que nem sempre a gente vai ter atendido as nossas necessidades naquele contexto, mas ela veio para melhorar. E a gente fala muito da questão da pandemia, eu acho que isso já vinha acontecendo, a pandemia evidenciou. Com certeza. Muito. Acelerou também. Exato. Eu me lembro que eu tinha 6 turmas de pós-graduação, e aí todas elas foram compiladas numa única sala de aula. E aí quando o coordenador falou, professora, aqui a gente vai colocar a atividade remota agora, e eu falei, eu vou ter que dar aula para todo mundo ali. Todo mundo de uma vez. Falei, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir me adaptar a isso? E você vai se adaptando a esses processos. Na nossa profissão não é diferente. Então, assim, diante do que vocês vêm trazendo, na experiência de vocês, você tem uma pessoa hoje só para fazer balcão. Só para fazer balcão. Então, hoje você tem alguém que, naturalmente, na hora de pesquisar uma jurisprudência, é muito mais fácil. A gente fala da inteligência artificial, ela proporciona isso. Exatamente. Claro, com muito equilíbrio, com muita qualidade, com muita observância. O que é importante, isso que você trouxe é magnífico. A gente tem a grande preocupação da reserva de mercado. Todo mundo tem medo de perder o seu lugar para a tecnologia. Mas, na nossa profissão, a gente não pode esquecer nunca. Precisa de um humano atrás para fiscalizar. Exatamente. Essa jurisprudência com IA, será que é a melhor jurisprudência? Será que ela está correta? Porque assim, o sistema não funciona 100% ainda. E eu continuo precisando de alguém, nós advogados, aí para fazer a fiscalização disso. Então, assim, a gente não vai perder mercado, muito pelo contrário, eu vou potencializar resultados. Se o profissional tiver essa visão hoje, com a questão da capacitação, porque isso faz parte de agregar, vai melhorar a sua advocacia. Eu acho que esse é o ponto. E é justamente isso que o Eduardo falou, porque ele obriga o profissional a se capacitar. Se ele não se capacitar, a contratar mão de obra que possa fazê-lo, que possa exercer. Vai sair caro para ele lá na frente. Vai sair caro para ele. Eu tive esse mesmo desespero que você teve para dar aula na pandemia. Aula de pós-graduação ainda por cima. E é todo mundo com a câmera fechada. Com a câmera pronta, a câmera fechada. E eu falava assim, meu Deus, é de 8 da manhã até as 18 aqui com câmera fechada, a gente falando de uma temática, né, que não é uma temática comum, que é direito médico da saúde. E vamos lá, e acaba criando no professor, né, na capacitação até do professor para o advogado, você tem que mudar a forma como você ensina, porque tem que se tornar mais atrativo. E você aprende. Você aprende, exatamente. Então, na pandemia, a gente aprendeu muito como dar aula, e hoje nossas aulas, nós somos professores também, então nossas aulas são muito mais dinâmicas, para chamar a atenção da galera que está online, porque é mais difícil para o presencial. O presencial tem aquele calorzinho humano, né? E a gente é de uma época que gosta disso, não é? Eu gosto. A gente gosta desse contato, de olhar no olho do aluno, de ter essa troca efetiva. Na semana passada eu tive a oportunidade, eu ia para o Paraná para ministrar uma palestra, eu sou especialista em direito militar, mas aí eu não tive condições de fazê-lo porque tive uma questão de saúde familiar. E aí eu precisei montar uma estrutura toda no escritório, falei, colocar um ring light, um monte de coisa, computador. Falei, eu quero ministrar a palestra de pé. Porque esse negócio de ministrar a palestra sentado não dá pra mim. Não dá pra mim. O professor não consegue. Falei, montei uma estrutura tecnológica. Falei, gente, ficou bacana isso aqui. E consegui fazer a palestra lá para a UAB Paraná, falando sobre o sistema de proteção social dos militares, muitas questões de saúde, inclusive. Legal. E aí a gente teve, essa troca foi tão dinâmica, tão interessante. E interessante você trazer isso, Emiliana, porque a gente percebe que existe uma necessidade constante de capacitação do profissional, mas para além disso ele precisa quebrar os estigmas para se adaptar a essas novas realidades. Aprendizado, né? Porque é difícil ficar muitas horas na frente do computador ali. Então tem advogado que não consegue, por exemplo, eu tenho TDAH, eu fico aqui, pode ver que eu estou o tempo todo me mexendo, tal. Então eu vou ficar assim, então para você atrair a atenção dessa pessoa, é um desafio para o professor. É um desafio para o professor, mas ao mesmo passo que quantas pessoas hoje você capacitar da nossa casa? Quantas pessoas você alcança? Quantas pessoas você atende no atendimento remoto? Eu digo a você, 70% dos meus clientes hoje eu nunca vi na vida. E alguns não querem. Exatamente, alguns não querem nem ir ao escritório. Não precisa ser à distância. Ele não precisa se deslocar. Exato. Na verdade, você está agregando ao seu escritório essa forma de conduzir esse cliente, de tratar esse cliente. Esse fato que você coloca,
Muitos clientes eu nem conheço ainda. Pessoalmente, Pessoalmente, né? mas Pessoalmente. assim, a questão do atendimento da empatia, ela não muda por conta da tecnologia. Novamente, Pelo contrário. depende do profissional que está Isso. conduzindo aquilo. Porque ele pode não ter empatia, inclusive, pessoalmente. Com certeza. Exatamente. Então, se ele não constrói isso pessoalmente, quiçá, à Imagina distância. na saúde, No que é a atendimento. nossa área, que a gente faz um Exato. acolhimento, Exato. quase, eu brinco, falo que é quase um exercício regular de psicologia. Porque a gente precisa de... Então, precisamos toda acolher, certeza. e você acolher no meio tecnológico, às vezes também é difícil. Mas com o passar do tempo, a gente se adaptou de uma forma tal que fechamos contratos via WhatsApp, Sim. você precisa ligar uma câmera. Sim. Muitas vezes, a gente consegue fazer esse acolhimento com a tecnologia. Eu lido com muitas questões de saúde também, Milena, questões de reintegração, reforma, de militares que recentemente conseguimos uma reforma de um cliente que é paciente leucêmico. Então, leucemia... Daqui a pouco eu lembro o nome, tá? Eu não sou da área de saúde, mas eu lembro. E aí, o que acontece? Que nesse contexto, quando você traz esse tratamento humanizado, isso vai independer de você utilizar a tecnologia. Porque se você conseguir Exatamente. transpor ali, linfocítica, lembrei, viu? Leucemia linfocítica. E aí a gente conseguiu a reforma dele e oportunamente, desde que eu vim pra cá, não tive condições de encontrá-lo. Todas as vezes que a gente se fala, quer seja por meio do telefone, quer seja por meio do Zoom, existe essa constância no tratamento humanizado. Isso não pode mudar, porque a empatia tem que ser uma característica nata do advogado, se compadecer com o problema do seu cliente para resolver, buscar resolver. E eu acho que assim, hoje, vários colegas que criam resistências em relação a aderir a essas tecnologias acabam se fechando às possibilidades e oportunidades. E que bom poder ouvir de vocês que, claro, vocês atuam numa área que, assim, eu acho linda, entende? Eu mesmo sou suspeita para concordar. Pois é, eu até conversando com uma amiga minha, eu falei, vou fazer um curso de Direito Militar Médico. Vou chamar o pessoal da área de especialista em Direito Médico, porque são vários regulamentos diferentes. Cada força tem um regulamento diferente. Plano que de já é saúde, punk, não é? diferente. Então, assim, você trabalhar com esses contextos, que já estão aqui sinalizando para mim que o tempo acabou. E aí, você trabalhar com esses contextos é muito mais complicado, mas a gente precisa exercer essa empatia independentemente da área de atuação. Exatamente. E para nós fecharmos, porque o nosso tempo é curto e eu não vou dar mais spoiler, porque vocês têm que estar lá na convenção para assistir os colegas que são, assim, espertos nessa área, que conhecem muito da matéria, são extremamente capacitados e experientes. Eu queria que vocês falassem, qualquer dos dois ou os dois, tá? Não tem problema nenhum. Como é que vocês entendem que essa educação continuada e as especializações para o advogado podem contribuir na carreira para fim de somar positivamente na construção dessa evolução no exercício do seu mistério? Professor é suspeito para falar de Pois é. Professor. Não é à toa que temos curso, né? Um curso que advoga, é só para advogados trabalharem contra planos de saúde, reajuste de salário, porque nós não tivemos essa formação. A nossa formação foi ali na beira do balcão, no dia a dia, errando e acertando. Então, hoje, com a tecnologia, a gente consegue entregar conteúdos, conseguimos entregar até gratuitamente no YouTube, várias lives e tal, conseguimos entregar conteúdo para que eles utilizem no dia a dia ali dentro do direito da saúde. Então, o advogado, ele, em nenhuma área, nem só na saúde, em nenhuma área ele pode parar de estudar. Sim. Aí a jurisprudência cada vez mudando o entendimento, às vezes, de lei efetivamente. Então, hoje a gente está fazendo uma jurisprudência um pouco contrária do que a gente vinha antes. Né? Então, a gente tem que ficar de olho o tempo todo nisso. Então, a capacitação do advogado ela tem que ser permanente. Nós não paramos de estudar, ele é mestrando, ele estuda também então, o tempo todo. Então, assim, não paramos. Por que os advogados que estão iniciando agora vão parar de forma alguma? Eles têm que dar o gás agora, sair na frente para ter o sucesso. Porque quem parar, vai parar ali, vai estagnar financeiramente, vai estagnar capacitadamente e vai estagnar na vida. Então, você continua, né, Edu? Eu acho que o grande papel nosso hoje como educadores é quebrar os paradigmas. Infelizmente, aquela graduação tradicional, ela está fadada a morrer em algum momento e mais, né, a trazer ao mercado profissionais cada vez mais desqualificados. Sim. Nossa, Edu, desse jeito, porque a graduação tradicional, ela não dá ferramenta nenhuma. Claro que não, a gente sabe disso. Para o advogado, então, ela coloca no mercado uma série de profissionais que não têm ainda a possibilidade realmente de viver da advocacia. Então, esse é o nosso papel hoje. Você falou muitas vezes aqui em prática. Hoje, e até o nosso método de ensino, se eu não trago prática para gerar resultados para esses profissionais, eu não contribuo com a melhora dele dentro da sociedade e de um trabalho melhor, independente da área que ele atua. No direito da saúde, então, isso é imprescindível. Então, nosso papel hoje é mudar esse cenário. Aquela graduação tradicional para advogado só empilhar a legislação,
isso acabou. Com Eu tenho que certeza. trazer essas outras ferramentas. Não que você funciona falou. mais, Não não funciona é e as outras efetivo. ferramentas. E a empatia, e a qualificação pessoal, e Tratamento humanizado. Isso. E até o saber cobrar, a faculdade não ensina Não, advogado ensina a nada ganhar disso. dinheiro. São várias ferramentas que é nosso papel, enquanto educador, trazer esse outro cenário para mudar isso e aí contribuir para a evolução. Eu acredito que hoje a gente está no cenário melhor, mas daqui a 20 anos, com os profissionais que estão, a gente tem até uma meta em formar pelo menos uma geração de advogados capacitados no direito da saúde. Eu acredito que esses vão formar mais uma geração, e você também na tua área de atuação, é assim que a gente melhora o nosso sistema. Quero agradecer imensamente a participação de vocês dois. Falaria com vocês aqui de direito da saúde até umas 10 horas da noite, mas infelizmente acho que iam brigar comigo porque a gente ia ficar sem bateria, né? Então, eu peço a vocês que sigam as nossas redes sociais, conheçam um trabalho que é realizado há 22 anos aqui na Associação Brasileira de Advogados. Nós temos aqui regularmente gravados podcasts da ABA e vocês têm a oportunidade de conhecer as diferentes temáticas, conhecer um pouco do direito médico, do direito militar, que é a justiça mais antiga do país, ainda ilustre, desconhecido. E espero vocês na convenção, essa semana, nos dias 15 e 16 aqui no Distrito Federal. Até breve.